Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 12. Deixa aberto aí que eu vou ler uns textos no telão. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Amém? Vamos colocar no telão aqui. Vamos colocar Êxodo capítulo 11, versículo 7. Do 4 ao 7. Êxodo 4 ao 7. Vamos ler no telão aqui. E vamos deixar Mateus 12, 33. A gente lê aqui na Bíblia. Deixa aberto aí. Eu queria fazer o culto em duas etapas, né? A primeira, eu vou ler esses primeiros 3 textos aqui, é para todo mundo, geral. E no livro de Mateus, eu queria ler como uma coisa pessoal. Eu queria que, quando chegar em Mateus, que você imaginasse só você e Deus. Faz de conta que aqui não tem mais ninguém. É só você e Deus, você está no lugar e Deus vai falar com você, Deus vai te dar um conselho, né? Deus vai te dar, não, vai dar para nós um conselho. Então agora vamos ler para todo mundo, ó. Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Então está falando da última praga, a 10ª praga que Deus ia enviar no Egito, e Deus está falando com Moisés, eu vou passar hoje meia-noite, você unge a sua casa, unge o umbral da sua casa com sangue, e o anjo da morte não vai passar na casa que tiver ungida com sangue. Então, à meia-noite vão morrer todos os primogênitos, tanto menos dos hebreus, né, do povo de Deus, mas do povo do Egito, dos animais, tudo, o primogênito vai morrer. Então seria assim uma coisa muito triste, muito barulho, muito choro, né, muito grito, uma coisa horrenda que Deus ia fazer lá no Egito, né? Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe farinha. Então, desde o primogênito de Faraó até o filho da escrava, estavam lá incluídos na 10ª praga. Deus ia castigar o Egito, né? E a 10ª praga, até o filho da escrava que moe a farinha e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum filho dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem mesmo um cão rosnará. Então era uma obra que Deus ia fazer, havia um clamor tão grande, uma dor tão grande lá no Egito, os primeiros filhos iam morrer da escrava dos animais, tudo. Então imagina, a gritaria, o clamor, a dificuldade. E Deus fala assim, mas nenhum dos primogênitos dos filhos de Deus vão morrer, nenhum deles estão todos protegidos, eles não vão morrer. E eu vou fazer uma obra tão grande que nem um cão vai rosnar. Você sabe que o cão, ele é um animalzinho assim muito sensível. Ele está dormindo, você passa perto, ele levanta as orelhas assim, qualquer barulhinho ele desperta, né? Qualquer barulhinho o cachorro desperta. E Deus ia fazer uma obra tão tremenda que nem o cão ia perceber. E que obra é essa que Deus ia fazer? Uma obra silenciosa. Às vezes Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, você não está entendendo. Por quê? Porque você não viu anjo, não viu sinais, não viu prodígio, não viu estrela. O homem tem essa tendência de ver coisas. Eu só acredito vendo, isso não é fé. Eu tenho que acreditar não vendo. E às vezes Deus resolve trabalhar na minha vida de uma forma silenciosa. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. E tem horas que a gente levanta no dia e vê uma enxurrada só de pensamento negativo. Aquela enxurrada, o diabo manda aquela enxurrada de pensamento só negativo. A gente só começa a pensar coisas negativas. E Deus não quer que eu viva assim. A Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7, assim como imagina a sua alma será. Se eu começar a imaginar que eu sou um fracasso, eu vou ter uma vida fracassada. Se eu começar a imaginar que eu sou uma derrota, eu vou ter uma vida derrotada. Eu não vou sair daquilo. E não é também ficar fazendo coisa positiva assim com o dedo que não funciona.
Tem que haver dentro de mim a convicção, dentro da minha alma e do meu espírito. Eu vou ser vitorioso, Deus vai me dar vitória. Não estou vendo ainda, não aconteceu ainda. Deus está operando em silêncio. E uma das obras que nós temos que entender dentro do nosso espírito é que Deus trabalha em silêncio. Só que você quer barulho. A gente quer ver barulho, a gente quer ouvir alguma coisa. Puxa vida, faz tempo que a gente não ouve uma notícia boa, estou precisando de uma notícia boa. E às vezes Deus, ele não trabalha com nenhum barulho, Deus trabalha em silêncio. E isso começa a incomodar a gente. Aí o diabo começa a colocar dúvida, começa a esfriar a gente. Mas eu estou buscando, não estou vendo nada. Você não está vendo do seu jeito. Mas Deus está trabalhando em silêncio. Eu vou fazer uma obra tão grande aqui no Egito. Vai ser uma gritaria tão grande, mas os filhos de Israel não vai morrer ninguém. E outra coisa, nem um cão vai rosnar. Nem o cão que é mais sensível, tem um sentido aguçado, ele não vai ouvir a obra que eu estou fazendo. Então Deus está fazendo uma obra na nossa vida, às vezes em silêncio, só que a gente quer barulho. A gente quer ver, a gente quer falar. A gente não consegue receber aquela obra. Então nós temos que se preparar para receber essa obra. A gente está vivendo um tempo de decisão. Nós precisamos tomar a nossa decisão. Nós não podemos desistir, porque Deus está em silêncio, porque Deus não está fazendo barulho. O irmão lá faz um barulhão, mas Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente. E às vezes Deus não faz nenhum barulho, nem um cão vai observar você. Você vai ficar numa solidão tão grande, você vai ficar numa luta contra o diabo. E muitas vezes parece que a gente tem um inferno particular. Todo mundo está acontecendo com todo mundo, menos com a gente. Parece que nós compramos para nós um inferno particular. Esse inferno é só nosso. E Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que eu saia daqui como filho de Deus. Falou, pai, agora eu estou entendendo. O Senhor está trabalhando em silêncio. Tem coisa que o Senhor não faz barulho. Um crente amadurecido, que não precisa de uma babá na igreja para estar cuidando dele, nem dela. Amadurecido um crente. Eu creio que o Senhor está trabalhando. O Senhor falou que está comigo todos os dias, até a consumação do século. Então eu creio que o Senhor está trabalhando em silêncio. Às vezes essa é uma característica de Deus. Deus trabalha em silêncio. Deus age em silêncio. Não estou vendo, não estou sentindo, mas Deus está trabalhando, né? E nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então Deus, nós temos que aprender isso de Deus, que muitas vezes Deus faz uma obra na nossa vida, mas Deus faz em silêncio. E a nossa natureza quer barulho. A nossa natureza quer ver alguma coisa. Senão a gente debanda lá para o outro lado, senão a gente desanima, a gente não quer mais, a gente desiste porque não tem um barulho. E muitas vezes Deus quer trabalhar em silêncio. O segundo Reis 3, não, segundo Reis está o quê, Pedro? 3,14, segundo Reis 3,14, ó. Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora eu trago um músico, enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas, mais covas, porque assim diz o Senhor, não sentirão vento. Mas a gente quer sentir alguma coisa. O rei Acabe morreu, o filho dele Jorão assumiu, e o rei dos Moabitas está perseguindo agora o rei de Israel, porque ele não quer pagar mais imposto. O problema é que é imposto. Aí eles vão para a guerra, ele pede ajuda para o rei Josafá para lutar contra os reis dos Moabitas. Eles vão para o deserto, com 7 dias lá dentro do deserto, falta água, os animais morrendo. Se voltar, morre, se para frente, morre. E eles procuram o Josafá, e o Josafá dá uma profecia para eles. Fala assim, ó, Deus não vai ter vento. Não sentirão, você não vai sentir. Muitas, o que acontece? A gente está na igreja, mas a gente quer sentir. Se não sentir, Deus não está fazendo. Se não tiver barulho, Deus não está fazendo. A gente quer barulho, a gente quer ver barulho. E Deus, Ele quer amadurecer a gente para isso. Deus é Pai todos os dias, com vento ou sem vento, com barulho ou sem barulho. A obra de Deus vai acontecer na nossa vida. Deus é fiel. E Deus quer que ensinar a gente a andar assim, não precisa de barulho.
Não precisa sentir o vento, não sentirão vento, nem verão chuva, mas esse vale se encherá de tanta água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Então, qual é a promessa de Deus para mim? Eu não vou sentir, eu não vou ver a chuva, mas vai ter água. Deus é fiel. Eu não vou sentir, eu não vou ver, eu não estou vendo barulho, não estou sentindo nada. Minha natureza pede barulho, a minha natureza quer ver alguma coisa, a minha natureza quer sentir, e Deus está ali, trabalhando na nossa vida. Você não vai sentir, você não vai ver, mas não quer dizer que não vai ter. Você não está sentindo, você não está vendo, mas Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está operando. Então nós temos que aprender a lidar com essas coisas, com o silêncio de Deus. Deus opera em silêncio. Se eu não entender isso, eu vou começar a reclamar, eu vou começar a murmurar, né? E aí eu vou abrir minha boca e eu vou desagradar a Deus, porque eu vou começar a reclamar, eu vou começar a murmurar. E aí eu começo a desagradar ao Senhor, né? Então, irmãos, tem hora que a gente, para andar com Deus, a gente não sente nada, a gente não vê nada. Mas a nossa natureza pede para ver. A nossa natureza quer ver alguma coisa, né? E a própria Bíblia diz que Deus é Espírito. Nós não vamos ver Deus, né? Deus é Espírito. Então nós precisamos se adaptar com esse momento de Deus. Aprender a andar, não vai ter chuva, você não vai sentir vento, não vai ver chuva, mas amanhã vai ter água. O que vai acontecer na tua vida? Você não está vendo, você não está sentindo, mas você vai ser honrado, vai ser abençoado. Glória a Deus. E porque eu não estou sentindo, não estou vendo, não quer dizer que Deus não está fazendo. Ele quer me ensinar a tomar essas decisões no meu espírito. E isso deve ser uma convicção dentro do meu espírito. Deve ser a minha convicção. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas Deus vai fazer. E Deus quer que eu creia assim. Deus não quer que eu viva no inferno particular meu. Aquelas coisas na mente, na cabeça, né? Aquela luta contra Satanás. Eu preciso crer, eu preciso me decidir crer em Deus. Eu preciso me decidir acreditar em Deus. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas vai ter água. Em nome de Jesus, Deus vai trazer a água. E às vezes a gente quer que Deus opere pelo caminho convencional, caminho que a gente já conhece. E Deus às vezes não quer operar pelo caminho convencional, Deus quer operar pelo caminho espiritual. Deus quer operar pelo silêncio. E o silêncio incomoda a gente. Né? A gente não quer esperar. A gente não quer ficar ali esperando, aguardando a Deus. Como foi pregado esse dia? Se a nuvem levantar, a gente levanta e anda. Se a nuvem ficar parada, a gente fica parado lá. Nós temos que seguir o Espírito. Se o Espírito se mover, a gente se move. Se o Espírito não se mover, a gente não se move. Ah, mas tem uma pressão grande em cima de mim para me se mover. Não se mova. Ah, mas Deus não falou, não se mova. Precisamos educar o nosso espírito. Nessa questão de Deus ficar em silêncio. Né? Deus fica em silêncio. No versículo... Qual que é o outro, Pedro? 2 Coríntios 3,18, né? 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto descoberto... Agora nós estamos com o rosto descoberto. Lá quando a gente estava lá no mundo, a gente tinha um véu. A gente não via as coisas de Deus. Aí nós entregamos a nossa vida para Jesus, o véu foi tirado. Agora nós estamos com o rosto descoberto. Agora com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Agora nós contemplamos a glória do Senhor. Agora nós entendemos, agora nós temos um motivo para louvar. Nós sabemos quem nós estamos louvando, quem merece o nosso louvor, né? Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então nós somos transformados de glória em glória. Ele falou que vai transformar a vida da gente tudo uma vez? Não, de glória em glória. E sabe o que é glória em glória? Por exemplo, vamos colocar aqui casa do Floresvaldo. O que é glória em glória? Daqui até a casa do Floresvaldo. Nós vamos para lá. E nós vamos de glória em glória. Cada dia, essa glória pode ser que a gente avance 7 centímetros. Ah, mas é muito pouco. Deus está muito lento para transformar a minha vida. Nem eu me aguento mais.
E Deus vem transformar a minha vida 7 centímetros, só até chegar na casa do Floresal vai demorar. Sim, mas nós não podemos desistir, porque o processo de Deus é esse. É operar em silêncio e é operar devagar na nossa vida, de glória em glória. Cada dia a gente anda 7 centímetros, a gente queria andar 2 quilômetros para chegar lá, rápido. Queria que as coisas acontecessem rápido. Deus falou, não, você vai de glória em glória, vai sendo transformado de glória em glória. Cada dia você anda 7 centímetros só. Aí eu queria dar pelo menos 5 passos. Não, vai 7 centímetros, aí você dá um passinho. Aí vai chegando, mais um passinho, mais um passinho. Só que não pode desistir, não podemos desanimar e nós temos que ser perseverantes, porque o trabalhar de Deus é assim, o trabalhar de Deus é desse jeito. Então a gente anda só 7 centímetros, mas a gente queria andar mais. A gente queria mais resultado. E Deus, Ele está querendo da gente uma outra coisa. Deus, Ele quer da gente uma outra coisa. Deus quer que a gente seja. Deus quer que você seja. Deus quer que eu seja, não só que eu fale que sou. Deus quer que eu seja. Então Deus quer que eu seja, não que eu venha aqui e fale que eu sou. Para Deus não vale nada. Ele quer que eu seja. Que eu deixe de ser falastrão, falador, mas Ele quer que eu seja. E para mim ser o que Deus quer, eu preciso andar devagar. De glória em glória. Puxa vida, até chegar na casa do Floresal, andando só 7 centímetros, Deus vai demorar muito. Nós vamos andar 7 centímetros, 5, 7, até chegar lá, de glória em glória. E de glória em glória, a sua própria imagem como pelo Senhor, que é o Espírito. E nós vamos chegar lá para quê? Para ser a imagem de Jesus. E quando nós temos a imagem de Jesus, nós temos a nossa verdadeira identidade. Nós não servimos mais Deus de maneira superficial, agora nós somos de verdade. Agora nós entendemos, nós somos. Nós somos a imagem de Cristo. Por isso nós vamos andando de glória em glória. Por isso nós vamos aprender a esperar a Deus. Nós vamos aprender que nosso Deus opera em silêncio. E o silêncio nos incomoda, porque a gente quer ver coisas, a gente vê o mundo evoluindo, correndo, e a gente quer ver coisas, a gente quer resultado, a gente quer ver, né, as coisas acontecendo, e a gente começa nessa corrida a se desanimar, a perder a nossa perseverança. Então Deus, Ele quer que eu seja transformado na imagem do Filho dEle. E a imagem do Filho dEle é minha verdadeira identidade. Então Ele quer que eu seja. Ele não quer que eu fale que sou. Ele quer que realmente eu seja, que eu deixe esse caminho rasinho, superficial de andar com Ele. Ou seja, Deus não quer mais que você seja superficial. Deus quer que você se aprofunde mais na palavra. Deus quer que eu me aprofunde mais na palavra. Deus não quer que eu tenha com Ele só uma vida superficial. Né? Deus quer que eu mergulhe nas coisas dEle, que eu acredite, que eu me decida, que eu melhore em todos os aspectos da minha vida, né? E se eu não faço isso, eu vou ficar na terra, dentro do inferno particular. Sabe? Gente que sofre, mas não sai daquilo. E nós não podemos ficar dentro do inferno particular. E Deus não quer que eu sirva a Ele também só para mim ter regozijos, né? Só para mim ter... Como é que fala aquela pessoa que é bem de vida? A gente fala aqui como é que é. Está servindo a Deus, pensando que Deus... Não, pensando que Deus só vai dar. Ela quer só se sentir bem. Como é que chama? A gente fala aqui na igreja. Ela está servindo a Deus, mas ela só quer conforto. Só quer se sentir confortável. E não tem esse evangelho. Nós vamos ter luta. Se estiver no deserto, o que aconteceu com Jesus? Ele vai te honrar no deserto. Vai mandar um anjo, vai te servir. Então Deus, Ele não quer que eu tenha só conforto. Mas Ele quer me honrar no meio das minhas provas, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Mas eu tenho que entender isso, que tem dia que não vai ter barulho, tem dia que você não vai ouvir nada. Tem dia que você não vai ver nada. Mas Deus quer que eu ande nesse dia, que eu tenha força, que eu acredite, né? E eu preciso conquistar isso dentro do meu espírito. Isso tem que estar dentro do meu espírito, assim como eu imagino, assim a minha vida vai ser, como eu imagino a minha alma, dentro de mim, isso tem que estar dentro de mim.
primeiro tem que mudar aqui dentro. Já mudamos fora, deixamos baralho, deixamos as cartas, um deixou a pinga, outro deixou a amizade, outro deixou lugares. Isso é primário. Agora Deus quer uma mudança aqui dentro, que eu mude aqui dentro, que eu me sinta bem no meio das provas, que eu passe as provas com louvores. Ó, estamos numa dificuldade aqui, os animais estão morrendo, se ir para frente morre, se voltar morre. Não, espera aí, Deus vai dar uma solução, Deus vai fazer um milagre. Espera aí que vai ter água, todo mundo vai beber água, Deus vai mostrar um caminho, Deus vai dar uma solução. É assim que Deus quer que eu olhe, não no meu inferno particular. Então, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor em Espírito. Aí vamos à mensagem agora particular, só você e Deus. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Ou fazer a árvore boa, seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então uma das coisas que ele fala, ele faz uma comparação da nossa vida com árvores. E ele fala assim, ou se faz a árvore boa, seu fruto bom, ou a árvore é má e seu fruto é mau. E quando a árvore deixa de dar fruto, e somos nós essa árvore, agora é você e Deus, um conselho, você e Deus. Deus está falando para você, ou a árvore é boa, vai dar fruto bom, se a árvore for mal, vai dar fruto mal. Quando ele está falando isso, ele está falando do nosso interior. Porque o que prejudica a árvore para não dar fruto não são as folhas, não são os galhos, são as raízes. Então, se a gente está na igreja, e se a gente não trata das nossas raízes, nós vamos enfrentar problema, porque esses frutos eles aparecem na vida adulta. E essas raízes têm a ver da forma que eu fui criado, como eu fui criado. Quando eu chegar dentro do casamento, eu vou dar fruto ruim, porque eu vim de uma família ruim, fui criado de uma forma ruim. Então, quando eu me tornar adulto, eu vou dar fruto ruim. Então, o que Deus está falando? Que nós precisamos mexer nas nossas raízes. Nós precisamos permitir Deus mexer nas nossas raízes. Nós precisamos abrir as nossas raízes. Deus não quer que eu fique falando aqui que eu sou. Deus quer que eu seja. Deus quer que eu viva. Deus quer que eu tenha. Deus quer que eu faça. Deus não quer me ver no inferno particular. Mas eu preciso abrir as minhas raízes. Eu preciso buscar ajuda. Quem quer, busca ajuda. Pastor Daniel, estou precisando de uma ajuda aqui, tá? Eu cometi um pecado, está me incomodando, não deixa nem eu dormir. Isso me perturba, está diante de mim todo dia. Precisa de ajuda, tem que buscar ajuda. Da maneira correta, da maneira certa. Nós precisamos buscar ajuda. Qual é o problema? Não dá fruto por quê? Porque o problema está na raiz. A criação, veio de uma criação, hoje se tornou adulto. Aí a gente vai para dentro de um casamento, a gente vai pensar que a nossa mulher é culpada de algumas coisas, que o marido é culpado de um monte de coisa, e não é. O problema é nossas raízes. Nós precisamos abrir as raízes, deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas raízes. Abrir, fazer conhecida. Senão a gente fica sofrendo, né, com orgulho. Eu não posso falar isso, eu não posso contar isso, eu não posso falar isso. E a gente fica com orgulho. Aí eu tenho vergonha disso. E a gente acaba se tornando pessoas orgulhosas. Então quem quer fala, abre a boca. Quem quer procura ajuda. Eu vou no psicólogo, eu vou em qualquer lugar, mas eu quero sair disso. Nem eu me aguento mais. Chega de acusação, chega de viver embaixo de acusação e chega de dar legalidade para o diabo na minha vida. Não quero mais assunto com o diabo. Vou deixar Deus jogar luz nas trevas que há em mim. Vou deixar Deus jogar luz nas minhas raízes. Então a gente fica lá escondidinho e sofrendo. E os frutos não aparecem. Por quê? Porque o problema não está nas folhas.
O problema não está nos galhos, o problema está nas raízes. Algum problema lá embaixo que precisa ser tratado. E tudo, não estou falando só de pecado, tudo. Então a gente foi criado de uma forma, que a gente, quando se torna adulto, começa a manifestar esses problemas. E vai ver problema lá de trás, problema lá das raízes. A nossa natureza velha começa, né, a trabalhar em nós. Por quê? Porque às vezes tem uma legalidade, um pecado não confessado. Nós não temos vergonha de pecar, mas temos vergonha de confessar. E você chega num nível que você não interessa para você. Você não se interessa mais, você não tem mais vergonha. Porque você já sofreu tanto que você quer resolver aquele problema. Você não quer saber mais de orgulho. Puxa vida, eu já perdi tanto com isso, já sofri tanto com isso que eu não quero mais conviver com isso. E aí nós abrimos as nossas raízes para Deus trabalhar. Aí nós abrimos aquilo que é o culto da nossa vida para Deus trabalhar. Então, uma árvore boa vai dar fruto bom, uma árvore má vai dar fruto mau. Né? Aí depois nós vamos para o relacionamento e começa a dar fruto mau. Por quê? Porque a gente não tem disposição para aprender, para abrir as nossas raízes, para Deus trabalhar. Aí nós vivemos no inferno particular. Então tem momento na nossa vida que nós temos que se abrir para o Espírito Santo, se abrir para Deus. Um dia eu fui no médico, eu estava cheio de problemas, a mulher falou assim, procura um psicólogo. Eu falei, me dá a cartinha aí, eu vou lá. Aí eu cheguei lá, conversei com uma mulher, era uma senhora meia idade, loira, né? Ela falou, o senhor tem 5 consultas. Eu falei, então eu vou embora que 5 não dá para resolver meu problema não. Tem tanta coisa para contar para a senhora que a senhora vai me deixar na mão. Não dava. Estava tão carregado que não dava. Mas quem quer vai atrás de resolver o seu problema. Quem quer andar com Deus de verdade vai procurar ajuda e vai resolver o seu problema. Não vai ficar atrás de babá na igreja. Ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim, ninguém me vê. É isso, é aquilo. O culpado é você, o culpado é ele, o culpado é ela. Não, o culpado não é ninguém dos meus problemas. Eu tenho raízes que Deus precisa tratar na minha vida. Eu tenho que assumir isso, eu tenho que buscar isso, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar socorro. Então eu não posso só ficar na igreja, né? Não, eu tenho que procurar ajuda. Deus quer nos levar para um nível maior. Deus quer me levar para um nível maior. Para isso eu preciso me abrir para Deus. Não posso andar com Deus e viver uma vida superficial. Deus não quer mais que eu ande assim. Deus quer que a gente tome a decisão de acreditar nele. Se tiver vento, se não tiver vento, Deus vai fazer. Se não tiver chuva, Deus vai fazer. Se eu não sentir, Deus vai fazer. Se eu sentir, Deus vai fazer. Em todo momento, Deus é Deus. Ele quer que eu acredite nisso. Dentro do meu espírito, dentro da minha alma. Não é só informação de igreja. Profetizar só de boca para fora não vale nada. Profecia tem que nascer dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Eu vou profetizar e eu vou segurar isso que eu estou profetizando em nome de Jesus. Eu vou profetizar e eu vou segurar isso em nome de Jesus. Então Deus não quer que aquelas profecias, né? Falsificada, só de informação, ela só está aqui, ela não desce para cá. Quando ela desce para cá é diferente. Ela é diferente, você tem força para refutar todo o pensamento do diabo, do inimigo. E todos os dias ele manda uma enxurrada de pensamento na gente, só negativo, todos os dias. Ele manda aqui, e nós temos força para refutar aqui todo o pensamento do inimigo. Vamos aqui, qual que é o outro, Pedro? Mateus 7,15. Vamos terminar aqui, Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçado em ovelhas. O que Deus quer? Que eu não me disfarce de ovelhas. Ele toma cuidado.
né? Cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentem disfarçado de ovelha, mas por dentro, é disso nós estamos falando, abrir o nosso interior, por dentro são lobos devoradores. E esse lobo é uma mistura, ele nasce dentro da religião. É uma mistura de religião com desobediência, com coisa santa e profana ao mesmo tempo. Eu sou religioso, mas sou desobediente. Eu sou santo e profano. E aí nasce o lobo. E esse lobo não é exatamente só dentro da igreja, porque a pessoa pode ter um casamento, ela ser um lobo dentro do casamento. Pode ser uma loba dentro do casamento. Pode ser um lobo na empresa, dizendo que não aparece um lobo lá na sua empresa. Um lobo devorador, aparece lá, quer trabalhar, bonitinho, né? Depois ele mostra o lobão que ele tem dentro dele. Então esse lobo nasce por dentro. Deus quer nos libertar desse lobo cruel. Pode estar no meio dos amigos, né? O Caim e o Abel. O Abel estava lá, fez um sacrifício para Deus, mas o irmão dele tinha um lobo dentro dele. O Caim tinha um lobo a ponto de matar o irmão. Então esse lobo aqui é o falso profeta, é o falso marido, é a falsa esposa, é o falso irmão. Diz que tem, eu nunca vi, mas diz que tem irmão que trai outro irmão, que mata outro irmão. Além do Caim e Abel, eu nunca vi. Né? Não sei se você já viu, mas tem filho matando pai. Ultimamente tem. O lobo está dentro do filho. Então nós temos que tirar esse lobo que é dentro de nós. E esse lobo só sai com confissão. Se você falar, senão você vai mantendo o lobo dentro de você. Nós temos que se libertar dessas coisas, abrir a nossa vida para o Espírito Santo. Se abrir para o Espírito Santo. Né? E ele fala aqui, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis, colhem porventura uvas de espinheiros e figos dos abrolhos. Assim toda árvore que não produz é lançada no fogo. O 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muito naqueles dias dirão, Senhor, porventura não temos nós profetizado, está ligado à religião. Nós profetizamos, Senhor, né? Nós profetizamos no seu nome, em seu nome expulsamos demônio, em seu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vós que praticais o mal. Fiz tanta coisa lá na igreja, preguei, profetizei, Deus falou, você foi. Eu não queria que você fosse, eu quero que você seja na real. Sai dessa vida superficial, que isso aqui leva você para o inferno. Ao mesmo tempo que é um privilégio a gente pregar a palavra de Deus, é uma emoção, é uma bênção, é o dom, é o chamado, é o envio, mas se isso não for cuidado, isso leva para o inferno. Nós vamos chegar no inferno, profetizar, profetizei no teu nome, né? Bota um, Pedro. Muitos naquele dia me dirão, vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Pode estar em pecado, expulsando demônio, profetizando, pregando, pode tudo. Então Deus não quer que eu seja isso. Deus quer que eu seja. Deus quer uma mudança por dentro de mim. Deus não quer que eu seja esse lobo. Deus quer uma mudança. Mas eu fiz tanta coisa aí para o Senhor e eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vós que praticais o mal. Então eu posso fazer o mal e fazer a obra do mesmo jeito. Posso escolher esse caminho, mas Deus quer que eu me decida. Deus quer que eu fale o que tem dentro de mim, o que me incomoda, o que está me incomodando, o que está me matando. Deus quer que eu converse, Deus quer que eu fale, Deus quer que eu me abra. Porque se eu continuar assim, eu vou ficar fechadinho. E tem coisa que a gente não vence sozinho, a gente tem que falar. A vida não é só de vantagem, nós somos criados com desvantagem também, com os dois. Vantagem e desvantagem. Então, o que Deus... Qual é o conselho? Filho, vai lá, conversa. Fala. Conversa aí. A conversa é libertadora.
Não tenha vergonha, não seja uma pessoa orgulhosa. Peça ajuda. Vai lá no psicólogo. Principalmente se ele for cristão. Escolha um cristão. Porque o não cristão, se você chegar lá e falar, estou com um problema no meu casamento, estou pensando em separar. Ele fala, é isso mesmo. Você está no caminho certo. Não deu, não deu. E Deus não pensa assim. Então, nós precisamos se abrir. Nós precisamos abrir o nosso coração. Para a gente não viver aqui dentro um inferno particular. Só cobrança. Acorda, dorme embaixo de cobrança, acorda embaixo de cobrança. Quem aguenta uma vida assim? Dorme ansioso, acorda ansioso. Quem aguenta uma vida assim? Ninguém aguenta. Não tem mais alegria de ser crente. A gente hoje vem porque tem que vir. Acostumamos. Mas a gente não tem mais aquela alegria, aquele desejo de buscar Deus. De estar na presença de Deus. Então, esse é um conselho para mim e para você. Vamos se abrir. Vamos rasgar o nosso coração na presença de Deus. Não é rasgar só a roupa. Rasgar a roupa é fácil. Deixar o bilhar é fácil. Deixar o baralho é fácil. Deixar o carteado é fácil. Maquininha já é mais difícil. Tem muito crente jogando na maquininha ainda. O jogo do bicho também. Tem muito crente jogando no bicho. Mas só 10 anos de igreja só. Mas uma hora dessa ali. Deus liberta. Precisamos abrir o nosso coração para Deus. Para Deus, aqui estou eu, quero oração, viu, pastor Daniel? Quero oração, estou pensando nisso, estou sentindo isso aqui, uma luta violenta que eu sei que eu não vou vencer sozinho. E esse bicho, quanto mais você pensa que vai vencer só, ele cresce. Ele era um lobinho. Aí quando ele vai crescendo, aqui está um lobão dentro da gente. Então nós precisamos se libertar. E só através de confissão do nosso pecado, só através de confissão dos nossos erros, assumir o nosso erro, se abrir para Deus, conversar bastante, porque essas coisas se manifestam, vêm de família, às vezes a gente nem culpado é de algumas coisas na nossa vida, elas ficaram no subconsciente. É mais ou menos assim, uma pessoa ouviu tanta coisa negativa na juventude, que quando ela fica adulta, ela não tem coragem de fazer certas coisas, porque ela ouviu muito aquilo. Quando ela fica adulta, ela não tem coragem. Ela já cresce com aquele medo, aquela vergonha, né? Aquela timidez. Ela já cresce porque ela ouviu tanto aquilo na vida dela, só aquilo, quando ela se torna adulta, que ela deixou aquela vida de pai e de mãe, vai viver em outro lugar, mas ela leva aquilo, aquela bagagem negativa. E Deus quer que a gente tire toda a bagagem negativa dentro da gente. Sabe, a tartaruga parece que vive em dois mundos, né? O primeiro andar e o segundo lá dentro. A tartaruga assim, parece que tem duas vidas, né? A de cima e a de baixo, aquele peso. E às vezes nós estamos na igreja parecendo que temos duas vidas, um peso, mas vamos se libertar de todo peso em nome de Jesus. Amém? Essa é a proposta de Deus para nós nessa noite, curar a nossa alma. Então não adianta aqui eu pregar, fazer tanta coisa aqui, tanto barulho, tanta coisa, e não sei. Aí Deus vai falar, filha, você foi, mas não é. Você foi, mas não é. E Deus quer que eu seja honesto comigo mesmo, franco comigo mesmo, e Deus quer que eu tome uma decisão na minha vida. Aleluia. Eu não vou ser mais assim, eu não quero ser mais assim, e não vou ser mais assim, não aceito ser mais assim, então eu vou procurar ajuda, eu vou procurar socorro. Nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda. Então, meu irmão, vamos se abrir, vamos confiar em Deus e vamos procurar socorro. Não vamos ser só o pregador que expulsa demônio, faz milagre, e Jesus fala, você não está com nada. Aí não está prestando para nada. Todo esse alvoroço, você não está prestando para nada. Você foi aqui, mas você não foi aquilo que eu desejei que você fosse. Um filho honesto, limpo, honesto com você mesmo, limpo. Então, irmão, não vale a pena ser assim, expulsar muito demônio,
se eu estiver na iniquidade. E Deus quer que eu tenha as duas coisas, sim. Vou expulsar demônio, vou profetizar, mas Deus quer que eu seja o templo do Espírito Santo, a noiva de Cristo. E Deus quer que eu ande assim, que eu tenha uma vida sossegada, em paz. Pode vir as lutas, mas nós vamos passar com dignidade. Nós vamos confiar em Deus, nós vamos ver resultado. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.